Olá a todos, meu nome é Lucas Detoni Simi, eu sou biólogo e mestre em microbiologia e eu faço parte de um grupo com o objetivo de levar a informação científica com a assertividade da ciência para as comunidades e para o público em geral. Em tempos como esse de combate ao Covid-19, ao coronavírus, nós temos muitas informações erradas, fake news, e o objetivo desse grupo, do qual faz parte biólogos, médicos, é produzir material combatendo as fake news de forma acessível que chegue via rede social para todo mundo. E hoje nós vamos falar de um assunto bem importante que tem aí estado na mídia, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Muito tem se falado sobre a cloroquina e sobre a hidroxicloroquina nos últimos dias, muitas notícias falsas, e a nossa preocupação em trazer esse vídeo foi justamente combater um pouquinho dessas notícias que estão correndo e de várias notícias sendo publicadas aí por veículos oficiais, nos quais algumas das informações não têm tantas evidências científicas e muitas vezes atrás de um like ou de um clique, as manchetes exageram um pouco e deixam o público um pouquinho confuso a respeito de tudo isso. Então, o que a gente sabe até agora sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina? Deixando claro que esse vídeo está sendo gravado no dia 16 de abril, então várias informações novas vão surgir e devem surgir nos próximos dias e nas próximas semanas. A gente teve hoje a demissão do nosso ministro da Saúde, o Mandetta. Então, claro, muitas das informações que eu vou falar aqui mais pra frente vão ter um outro contexto e provavelmente novas informações do que a gente vai falar aqui hoje vai surgir. Deixando claro também que todo esse vídeo vai ser baseado em evidências científicas, em artigos publicados, revisados por pares em periódicos científicos. Eu vou deixar todos os links, todos os PDFs, todos os trabalhos que a gente falar aqui embaixo no vídeo. Vocês podem acessar e eu vou deixar aí algumas informações a mais também para quem quiser se informar. Beleza? Bom, a cloroquina, pessoal, ela é uma forma da substância quinina, tá? A substância quinina ela é encontrada naturalmente em plantas e a cloroquina foi, na verdade, sintetizada em 1934 pela Bayer, que é uma empresa química da Alemanha, como um substituto na época para a quinina mesmo no tratamento da malária. A malária era tratada com essa planta e com essa substância e a Bayer sintetizou a cloroquina para esse objetivo. A cloroquina ela tem diferentes modos de ação na célula quando ela está trabalhando ali contra um vírus. Ela pode impedir a síntese de alguns compostos que o vírus vai precisar na célula, ela pode interferir na reprodução do vírus. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas ela tem várias formas de ação. E se você já prestou atenção ou recebeu um vídeo aí nas redes sociais sobre a água tônica. A água tônica tem quinino, né, ou quinina, certo? A água tônica serve como combate ao Covid-19? Bom, o vídeo que circulou aí via WhatsApp e outras redes sociais de uma menina até chamada Vitória, tomando uma água tônica, né, comprando uma água tônica, na verdade está equivocado, tá? Não existem, assim, malefícios em se tomar água tônica, a gente tem que deixar isso claro, né? Você pode tomar água tônica e ela não vai causar nenhum problema para você, certo? Porém, a água tônica tem quinina, que não é a mesma coisa que cloroquina. A quinina é uma molécula, a cloroquina é uma outra molécula feita a partir da quinina, tá? A gente pode fazer moléculas a partir de outras moléculas, tá bom? Como a própria morfina. A morfina é extraída do ópio, né? É extraída da papoula, mas também não são moléculas iguais. Então, assim como essa molécula cloroquina é utilizada para um fim diferente, o quinino também era utilizado para outro fim diferente. E qual que é a diferença básica ali do quinino que tem na água tônica e da cloroquina? Eu vou mostrar as duas moléculas aqui para vocês. Põe na tela aí. Essas moléculas, pessoal, têm uma pequena diferença que faz com que o nosso organismo absorva diferente essa molécula e ela tem uma ação totalmente diferente, tá? Apesar de ser derivada da mesma substância, ela não vai ter efeito, a água tônica em si, contra a Covid-19.
Lembrando que a quinina era utilizada no tratamento de malária, tá? Essa quinina que tem na água tônica, porém em concentrações muito maiores do que está na água tônica. Bom, então qual é a diferença do quinino que tem na latinha do quinino que a gente usava para o tratamento de malária? Na verdade é a mesma molécula, só que numa concentração muito diferente. Então, para o indivíduo que tinha malária, era dado para ele cerca de 1,5 grama de quinino por dia. Enquanto que o indivíduo que toma aí uma água tônica está tomando cerca de 5 miligramas por litro. Então é uma quantidade muito menor de quinino que ele toma. Para ficar igualado a quantidade, por exemplo, no tratamento de malária, ele teria que tomar 300 latinhas de água tônica. Ou seja, fica aí, né, uma coisa praticamente impossível de se administrar. Bom, vale a pena falar aqui então, pessoal, que a gente não vai conseguir chegar na quantidade de quinina adequada nem para tratar malária, muito menos para tratar a Covid-19, que é uma outra molécula em concentrações muito maiores do que essa. Então, não vale a pena seguir receitas caseiras, elas não são verdades. Já tem receita aí dizendo para misturar o quinino da água tônica com cloro caseiro, aquele cloro que a gente usa para limpeza. Isso é perigoso, pode levar a pessoa a uma intoxicação grave e você precisar ir a um hospital aí sem ter a necessidade e correr risco lá de se contaminar no ambiente hospitalar, tá bom? Então não sigam receitas caseiras em se tratando dessa molécula e logo você vai entender o porquê até o final desse vídeo. Vamos apresentar aqui o primeiro estudo então que nossa equipe reuniu para a gente trabalhar, que é esse artigo aqui publicado no Journal of Critical Care, tá? Vou colocar ele na tela. É um estudo que foi publicado, melhor dizendo, em 10 de março, que trata aí de uma revisão da eficácia e segurança da cloroquina, tá? Basicamente, o que eles dizem nessa revisão que eles fizeram aí, reuniram vários artigos publicados sobre a cloroquina. Ela é fácil de produzir em laboratório, ela é relativamente barata de se produzir, tá bom? E ela tem uma grande eficácia em estudos in vitro. O que é esses estudos in vitro, esses estudos em laboratório, para quem é leigo entender? São estudos em que você faz, na verdade, um processo em que você vai aplicar o remédio em uma célula viva, mas tudo em laboratório. Não está sendo aplicado, na verdade, em um organismo, nem em ratos, nem em macacos, nem em seres humanos. É uma resposta em que você faz isso em placas, em células vivas, e vê como é que elas respondem, como o vírus vai responder a isso. Vários desses artigos recentes não deixam bem claro como que estão sendo realizados esses estudos, como que são os métodos de estudo dessa prática in vitro que eles estão utilizando. Então essa é uma das críticas que alguns artigos vão ter sobre esses estudos in vitro aí. O que mais que esse artigo vai falar? Ele fala que existem 23 testes clínicos sendo desenvolvidos agora na China, tá? A gente vai explicar o que é um teste clínico a partir de agora, tá? E ele mostra que nesses estudos de testes clínicos ele tem um bom potencial para ser utilizado como medicamento, ele tem tido bons resultados ali, necessitando então do desenvolvimento de testes em humanos para ver qual que é a segurança dessas doses que eles estão utilizando. Então, vamos ensinar vocês o que é um teste clínico, quais são as fases de um teste clínico. Vamos lá. O que é um teste clínico, então? Como que se faz um teste clínico, que tanto tem se falado da necessidade desses testes? Ele é constituído de 4 fases, e a primeira dela é você usar o medicamento, no caso, por exemplo, a cloroquina, em um ser humano saudável, sem a doença, sem, por exemplo, a Covid-19. Aonde a gente vai avaliar as vias de administração, se esse paciente vai receber esse remédio via oral, ou se vai ser uma aplicação. E também vamos testar as doses desses medicamentos, quantos miligramas ou gramas esse indivíduo vai receber. Testes de segurança para saber se esse medicamento de fato é seguro e a interação com outros medicamentos. É válido lembrar que a cloroquina já passou por esses testes, já que ela é um medicamento que já é vendido, tá? Só que ela não foi utilizada nas doses que estão recomendando hoje. Então, vamos continuar aqui a entender como que é um teste clínico. A segunda fase, os testes vão ocorrer em indivíduos doentes, com a doença que a gente quer curar, avaliando mais doses e a eficácia do medicamento. Aquela primeira fase, o teste é feito em poucas pessoas, então
Geralmente, menos de 100 pessoas vão receber a primeira fase. Já nesse segundo teste aí, algumas dezenas ou muitas vezes centenas de pessoas vão receber o medicamento. E indo para a terceira fase, de 5 a 10 mil pacientes vão receber o tratamento e vão ser acompanhados a longo prazo. Desses pacientes, metade vão receber o medicamento e metade vai receber uma pílula que não vai ter o princípio ativo, que a gente chama de placebo, para ver qual que é o efeito psicológico de você dar o remédio para o paciente e dizer que ele vai melhorar. Muitas vezes o paciente tem uma melhora espontânea, sem precisar do remédio. E a partir dessa fase deste teste, né, que é uma das fases mais importantes, a gente vai ter dados para compor a bula do medicamento, para ter dados para o registro e para aprovação pelos órgãos competentes para aprovar um medicamento. Continuando aqui, num teste clínico nós vamos dividir uma população ali, que como você viu podem ser centenas a milhares de pessoas, e nós vamos para uma população administrar o tratamento, de fato, a cloroquina ou a hidroxicloroquina ou outro medicamento, e para outra população nós vamos dar uma pílula, muitas vezes de farinha, sem o princípio ativo. É interessante salientar, nem os médicos nem os pacientes sabem quem está tomando o tratamento e quem está tomando o placebo, para não interferir nos resultados depois. A quarta fase, milhares de pacientes vão receber o medicamento e vão ser acompanhados a longo prazo para um maior detalhamento de como esse medicamento funciona. Essa fase é chamada de farmacovigilância e já acontece com o medicamento ali sendo indicado por médicos aos pacientes. E também é uma fase que dura ali um certo tempo até ter certeza da segurança desse medicamento. Uma das críticas que a gente tem, então, contra esses testes que estão sendo feitos com a cloroquina é justamente a falta de um padrão de dose, a falta de um grupo controle, que é aquele grupo que recebe o placebo, e a falta de ter esse discernimento em seguir os princípios de um teste clínico. O que eles estão fazendo, na verdade, é testar os pacientes com várias doses diferentes, cada hospital está seguindo um protocolo muitas vezes diferente, e pior ainda, algumas pessoas estão comprando a cloroquina e tomando como uma automedicação. E vocês vão ver que ela é um medicamento perigoso, e enquanto não se estabelecer uma dosagem e que a OMS recomende essa dosagem, ela não é um tratamento oficial. Tá? E você corre sérios riscos tomando a hidroxicloroquina ou a cloroquina. Nós vamos continuar aqui então mostrando os estudos. Vou mostrar esse artigo aqui, em que nós vamos tratar de novas descobertas nos efeitos antivirais da cloroquina contra o coronavírus e o que esperar para a Covid-19. O que esse estudo mostra pra gente? Que ele foi publicado aqui em 12 de março desse ano. Que de fato a cloroquina é uma droga potencial, porém é uma das drogas que está sendo estudada. A gente tem aí mais de 200 drogas hoje sendo pesquisadas no Brasil e a cloroquina é somente uma delas. A cloroquina, na verdade, esse estudo conclui que ela é capaz de inibir in vitro, né, que a gente já viu o que é, a reprodução de diversos tipos de coronavírus, ativando algumas células de defesa nossa e agindo na redução da produção de algumas citocinas inflamatórias. Ou seja, vai ajudar o paciente na redução da inflamação que ele tem ali durante a pneumonia. Isso pode ser positivo. Em complemento, a gente tem aqui um estudo que eu vou colocar aqui na tela de novo, que trata da mistura de hidroxicloroquina com azitromicina como um tratamento para a Covid-19 e alguns resultados preliminares. Nesse estudo publicado dia 20 de março, eles tentaram estabelecer um protocolo aí de administração com 600 mg de hidroxicloroquina e em alguns grupos, dependendo do estado clínico do paciente, também foi administrado o antibiótico azitromicina. Tá? Vale a pena falar do número de casos, foram apenas 20 casos testados. Tá? Se você comparar lá com os testes que a gente viu anteriormente, de centenas ou milhares de pessoas, é muito pouca gente. Tá? Para a estatística, isso pode ocorrer erros gravíssimos ali. Então é a mesma coisa que você perguntar para 20 pessoas do seu bairro em quem elas vão votar. Você pode ter um resultado que seja condizente com a realidade ou pode ser que provavelmente não. Tá? Então, 20 casos testados é muito pouco aí para ter um estabelecimento de um resultado. Logo mais para frente vocês vão ver qual que é o resultado disso, tá bom? O que esse estudo deixa bem claro é que
Enquanto a gente não tiver uma vacina, que a gente só provavelmente vai ter aí no próximo ano ou até um período após, a hidroxicloroquina com azitromicina tem potencial, mas ela precisa de um estudo muito mais amplo para se determinar se ela é segura ou não nessa dosagem. Quais são os perigos, então, que eu disse que a gente ia comentar? Esse artigo aqui, publicado dia 2 de abril numa revista de reumatologia, traz como título aí, né, a precaução, né, o cuidado e a clareza necessárias no uso da cloroquina para a Covid-19. E ele relata aqui testes que foram feitos na China, que estabeleceram um protocolo aí utilizando 500 miligramas por adulto por até 10 dias. Por que por até 10 dias se utiliza a cloroquina? Por que esse período máximo? Porque a dose letal da cloroquina é de 5 gramas. E o nosso corpo tende a acumular em alguns órgãos a cloroquina, o que pode levar a pessoa à morte. Essa dose recomendada de 500 miligramas já é considerada agressiva. Ela é mais alta que a dose indicada para malária. E ela pode, em alguns indivíduos, levar à morte ou em certos problemas, por exemplo, problemas de retina, a pessoa pode ficar com problemas na visão, problemas cardíacos e problemas de imunossupressão. Então, é um medicamento perigoso e na dose que está sendo recomendada, que talvez seja a dose necessária, pode prejudicar alguns indivíduos. Então, talvez a cloroquina não seja, assim, uma das melhores opções para a gente utilizar. Ela tem potencial, mas é muito perigosa. Esse estudo ainda fala para a gente considerar como uso a molécula menos tóxica, que é a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina ela tem um hidroxi ali na molécula e ela acaba sendo menos prejudicial, menos agressiva ao nosso corpo que a cloroquina pura. Tá? E o artigo, por fim, recomenda ali alguns testes clínicos e que esses testes sejam publicados aí urgentemente em periódicos científicos, detalhando tudo que se foi feito, detalhando todo o experimento, para que os outros profissionais consigam repetir exatamente como foi feito. É uma crítica séria aí a ser feita a esses estudos que estão sendo conduzidos em vários países. Então a gente deixa claro aqui que o uso caseiro da cloroquina é uma coisa extremamente perigosa. É uma coisa que alguns pacientes pelo mundo aí já tentaram fazer de forma até de prevenção ao coronavírus e acabaram tendo problemas aí cardíacos, problemas de retina, problemas na visão. Então, de forma alguma se deve utilizar a hidroxicloroquina ou a cloroquina como um medicamento sem a prescrição médica. É o médico que tem que decidir quando esse medicamento vai ser utilizado. Uma crítica séria feita por esse artigo é que os testes conduzidos pelo mundo têm que ser publicados em revistas com revisão por pares e muito bem detalhado para que os outros profissionais consigam repetir o tratamento e o protocolo que foi feito. E de forma alguma as pessoas devem tomar por medida própria, sem uma prescrição médica, a cloroquina como um remédio comum. Na verdade, é um remédio muito perigoso, tá? Por fim, aqui a gente tem um último editorial aqui, escrito por um médico clínico farmacologista, que ele deixa claro aqui nessa publicação do dia 8 de abril que o uso da droga é prematuro e perigoso. Existem poucos detalhes nos estudos e não tem uma comparação com um grupo controle, aquele grupo que toma o placebo. Tá? Ele deixa claro também que a cloroquina teve péssimos resultados aí contra o vírus Epstein-Barr, aumentando a replicação viral. Contra o ebola, ele também teve bons resultados in vitro, mas resultados ruins em ensaios clínicos ali com alguns animais, como porquinhos da Índia. Ele chegou a matar os porquinhos da Índia nos estudos, tá? E também teve bons resultados in vitro contra o chikungunya e piorou o estado de macacos nos estudos clínicos ali. Também falhou em testes contra a dengue e também falhou nos testes contra a infecção em estudos mais amplos contra o vírus influenza. Então, é um medicamento que muitas vezes funciona em laboratório, mas nem sempre funciona na prática. Esse editorial deixa claro aí que a nossa busca por um tratamento que já exista nem sempre vai ser eficaz. Que para ele o caminho mais eficiente vai ser, na verdade, a vacina, tentar produzir a vacina o mais rápido possível e também tentar produzir alguns medicamentos que ajam contra esse vírus em específico, contra algumas partes específicas desse vírus. Ele acha que essa é a medida que a gente pode obter mais sucesso. No Brasil foi divulgado recentemente, nessa semana na verdade,
pelo Ministério que existe aí um vermífugo que tem aí um potencial de efetividade de 95%. Só que eles não deixam claro qual a dosagem e nem qual tipo de teste que foi feito, se foi feito in vitro, se foi feito em células, se foi feito em indivíduos mesmo. E parece que vão começar um teste com 500 indivíduos aí, testando um grupo controle e testando um grupo tratado. Essa é a maneira correta de ser feita. Esperamos mesmo que esses resultados sejam verdade. Bom, uma notícia que ganhou aí as manchetes nos últimos dias foi de que uma fundação do Amazonas interrompeu aí os testes em pacientes, em que eles estavam administrando a cloroquina em 81 pacientes, uma dose relativamente alta, né? Metade recebendo 450 miligramas e a outra metade dos pacientes recebendo 600 miligramas por 10 dias. E os pacientes que receberam as doses mais altas aí, em 3 dias já começaram a apresentar sintomas, como arritmias cardíacas, que são alterações ali nos batimentos cardíacos, e no 6º dia, 11 pacientes já tinham ido a óbito, né? Já tinham falecido aí com o uso do medicamento. Isso dá para perceber que foi um estudo feito um pouco às pressas, sem um grupo controle. Muitas vezes a gente entende, né, qual que é o desespero em tratar o paciente, mas é um estudo que não vai tirar muitos dados úteis aí para a gente utilizar. Então, essas dosagens são perigosas. Algumas pessoas estão tentando tomar essas dosagens, comprando ou arrumando esses medicamentos por vias aí alternativas, e esse experimento mostra pra gente qual que é o real perigo do uso dessa droga. Como considerações finais aqui do nosso vídeo, o nosso grupo queria deixar claro que esse medicamento só deve ser indicado pelo médico em situações em que ele vai decidir se o paciente deve tomar a hidroxicloroquina em associação com outro medicamento, e a gente pede, por favor, para não utilizar esse medicamento como automedicação ou forma de prevenção, até ter um protocolo estabelecido aí pela OMS, que provavelmente vai deixar a hidroxicloroquina nos hospitais para serem utilizados pelos médicos em dosagens bem estabelecidas. A hidroxicloroquina não é a única droga que está sendo pesquisada. Então, como eu falei, existem mais de 200 drogas sendo pesquisadas aí no Brasil atualmente. A gente tem aí outras drogas potenciais, como a ivermectina, por exemplo, que pode ser uma das saídas. A gente tem esse vermífugo que foi falado pelo Ministério da Saúde, que a gente não sabe, pode inclusive ser a própria ivermectina, a gente não tem nenhum dado sobre isso. Então não é hora de utilizar esse medicamento como uma forma de prevenção ou uma forma de se proteger, até mesmo porque a gente não tem dados e ela, por enquanto, nessas dosagens recomendadas, parece ser bem insegura. Tudo certo? Então é isso aí. Proteja-se, fique em casa o quanto puder, só saia em última necessidade. Um abraço a todos e fiquem com Deus.